malha frenos, né? Muito bom com a situação. Olá! No mês de novembro vai acontecer o 8º Simpósio de Restauração Ecológica, promovido pela Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente, através do Instituto de Botânica de São Paulo. O tema central será os desafios do processo frente à crise ambiental, que é um assunto polêmico e bastante discutido atualmente. E para falar mais sobre este assunto, eu recebo aqui no estúdio da Rede Alesp, Luiz Mauro Barbosa, que é diretor do Instituto de Botânica São Paulo, e Fernando Cirilo de Lima, biólogo do Cerati. Bom, sejam bem-vindos à Rede Alesp, muito obrigada pela participação de vocês, especialmente para falar aí de assuntos muito polêmicos e debatidos na atualidade. Muito obrigado pelo convite. Bom, então antes da gente falar um pouquinho aí dos desafios frente à crise ambiental, eu queria falar um pouquinho do simpósio, que é um dos motivos centrais do programa de hoje. Quer dizer, esse simpósio, então, de restauração ecológica está em sua 8ª edição, acontece esse mês de novembro. Queria começar perguntando para o Luiz Mauro, para que ele explanasse um pouquinho para a gente, que tipo de atividade, discussão e reflexão esse simpósio vai trazer especificamente este ano, frente a tantos assuntos aí debatidos. Bem-vindo. Obrigado. Na verdade, ele é uma oportunidade muito importante frente ao histórico das edições anteriores. Então, se a gente lembrar que a restauração ecológica, propriamente dita, que se fazia 10, 15 anos atrás, não é mais viável hoje, né? Se fazia de uma forma incorreta, saber que foi nesse simpósio que a gente conseguiu congregar a academia, os pesquisadores, os diversos segmentos da sociedade, a secretaria, etc., e discutir por que não estava dando certo lá há 15 anos atrás. E o que devíamos fazer para que isso desse certo? Claro que isso envolveu um sem número de pesquisas científicas que a gente discutiu com a comunidade e conseguiu chegar, para simplificar, a algumas questões que passaram a ser quase que uma regra geral para a conservação de floresta. Ou seja, você tinha que trabalhar, por exemplo, um número de espécies que você deveria usar na restauração. Né? Antigamente você usava um baixo número de espécies, eu gosto de dar esse exemplo, né? De plantas que crescem, e essas árvores, elas tinham ciclo de vida variável, ou seja, tem aquelas que têm ciclo curto, vivem 8, 10 anos e morrem, desaparecem, é o ciclo dela, ela tem uma função neste momento, e as outras de ciclo mais longo, são aquelas que vão ficar na floresta 100 mais anos, 80, 100 anos ou mais, que são as mais importantes para a floresta madura. E o que se fazia na época que a gente detectou e que foi o grande salto para a gente tentar trabalhar políticas públicas para o setor? É que a maior parte das áreas que eram degradadas e que precisavam ser recuperadas, eram recuperadas de forma errada, porque plantava essas de ciclo curto, é o que se chamava de engana-ministério, porque eles ficavam felizes, você desmatava uma área que normalmente tinha 100, 150 espécies, e depois plantava com 20 ou 30, das quais 20 morriam depois de 10 anos, quando a gente já tinha aprovado. E a gente fez um levantamento, o grupo que eu trabalho mesmo, em 100 áreas com mais de 20 anos, na época, 10 anos, nenhuma tinha virado floresta. Então, esse ponto de partida que eu gosto de dizer, a gente tinha que chegar à conclusão de como fazer isso, né? E aí, os simpósios que sucederam, em cada um deles a gente deu um salto de qualidade, porque começamos a discutir com a comunidade científica, com os segmentos que produziam mudas, né? Então, por exemplo, os produtores de mudas falaram assim, imagina, não dá para fazer tantas espécies assim. E hoje esses números mudaram muito, você vai poder ver. Só para dar esse pontapé inicial da nossa conversa, o que deu esse estímulo maior é que num desses eventos o pessoal falou, olha, nós da academia, todo mundo precisamos nos juntar e desenvolver e fazer mais pesquisas para tirar esses gargalos, produzir mais mudas diferentes, saber como que planta, quais são os principais modelos, como que a gente vai armazenar, por exemplo, sementes que a gente nem tem elas coletadas para trabalhar e fazer pesquisa, como que germina, como que faz a muda. Esses avanços todos ocorreram de lá para cá de uma forma extremamente importante, né?
Então, o que o senhor está querendo dizer, então, é que a restauração ecológica e todos esses desafios, eles são complexos, envolvem aí um planejamento, um estudo, e aí, então, a partir das pesquisas desenvolvidas pelo Instituto de Botânica e outras, academia, enfim, através desses estudos e desses encontros no simpósio, vocês puderam ir aperfeiçoando a metodologia que muitas vezes é aplicada hoje, é isso? Que é mais importante aplicada hoje. Pelos municípios. Todos os projetos de sucesso hoje têm metodologia desenvolvidas nesse simpósio. E São Paulo está na frente, inclusive, dos outros estados por conta dessa gama de informações que ele conseguiu gerar nesses eventos. Certo. Eu estou te falando de diversidade, mas ao mesmo tempo estou te falando de tecnologia de produção da semente da muda, de como eu armazeno semente para ter ela produzir no ano seguinte. Isso era impossível, porque todo mundo... Essas técnicas todas foram sendo desenvolvidas, então a cada simpósio vocês puderam aperfeiçoar essa metodologia. Exatamente. A gente começou, por exemplo, para você ter uma ideia, no primeiro simpósio a gente tinha 200 e poucas espécies que poderiam ser utilizadas ou já tinham sido mencionadas nos processos de restauração, de árvores eu estou falando, e as outras formas de vida que a gente pode avançar depois. Mas pegando na árvore, hoje, por exemplo, nós já temos quase 900 e cacetadas de espécies de árvores que pode ser utilizada. Então isso mudou significativamente o contexto de conservação das espécies. Sem contar o fato de que o meu instituto tem um trabalho muito grande, tem um herbário que é o que identifica toda a flora desse estado. Então eu pude usar esse mecanismo, esse conhecimento e para traduzir nessas questões. Tá. Sobretudo, para dar um exemplo concreto, na lista de espécies ameaçadas de extinção, por exemplo. Aquelas espécies que os estudos lá do Instituto Botânico indicavam com espécies ameaçadas de extinção, foram incluídas nas propostas de restauração que vieram sucessivamente. Para dar um exemplo. Então, além desses, espécies exóticas. Espécies exóticas são aquelas que não devem ser plantadas na restauração, porque elas competem com as nativas e prejudicam o reflorestamento. Então, essa a gente foi conseguindo isolar, né? Então, nós temos uma obra hoje que contempla todas essas questões, como você vai poder ver mais adiante. Então, a cada ano, a gente foi buscando, aperfeiçoando esse conhecimento de tal forma que você tem a lista de espécies mais indicada, por região do estado de São Paulo, por exemplo, né? Você tem, hoje, quais as espécies que são de crescimento rápido, quais são de lento, que vão ficar até o fim da floresta, indicada para o produtor usar nas políticas públicas. São listas importantes. Aquelas que ocorrem nas diferentes regiões. Então, todo esse montante de informações foram demandadas nessas discussões e a gente saiu e foi fazer a lição de casa no ano seguinte. Certo. E hoje a gente tem todas essas informações. Nesse exato momento, eu estou provocando o pessoal que vem nesse evento para uma situação muito interessante num grupo de trabalho. Olha, a produção parece que baixou. O que está acontecendo? Tem a ver com o cadastro ambiental rural? Tem a ver com a demanda? O que está acontecendo? O que nós vamos fazer para retomar essa demanda de produção de sementes e mudas? Um controle também ali do que está acontecendo realmente. Exatamente, para poder atender as políticas de restauração do Estado. Que, inclusive, essas metodologias aperfeiçoadas, todas se converteram em políticas públicas, né? Todas elas. O objetivo também do simpósio é justamente pegar todo esse conhecimento e torná-las políticas públicas para que realmente seja efetivo e posto em prática, né? Exatamente. A gente consegue aproximar a academia dos licenciadores, da pesquisa, do produtor rural, né? A gente aproxima, nós discutimos junto nesse evento essas questões todas. A gente consegue entender ali o lado de cada um, né? Exatamente. E aí cada um pode contribuir. Eu vou pedir para o nosso diretor colocar de novo o convite do simpósio, para a gente reforçar para quem nos assiste. Então, ele acontece de 4 a 8 de novembro de 2019. Qual que é o local, doutor Luiz, do evento? O evento tem 2 locais próximos. No pré-evento, no próprio Instituto de Botânica, que é lá na Avenida Miguel Stéfano. Tá. A área do pavilhão que a gente vai desenvolver o simpósio com a grande maioria das pessoas é no Expo Center. No Expo Center. Que é ali do lado, Expo Center. E esse é um evento... São Paulo Expo, desculpa. Que é do lado do Instituto de Botânica. Então, a gente usa, inclusive, modelos que estão se desenvolvendo no botânico
para mostrar para a comunidade que participa do evento. E esse evento, então, ele é aberto ao público, assim, qualquer pessoa, digo que certamente reúne muitos especialistas, pessoas da área, mas pessoas também que têm interesse, de repente não é uma pessoa necessariamente da área, mas quer participar, tem curiosidade, quer entender como as coisas estão acontecendo, essa pessoa também pode participar. Pode, ele vai ter que se inscrever porque a gente produz para esses eventos todo o material necessário. Por exemplo, tem os anais dos trabalhos que são apresentados lá. E as pessoas recebem tudo que aconteceu e quais as discussões e quais as propostas. Então, para você ter uma ideia, hoje a gente estava acompanhando as inscrições, nós estamos perto de 600 inscritos. Né? Esse número deve atingir por volta de 800 a 1.000, que é a média dos últimos anos que a gente tem feito. Quer dizer, é um evento grande, né? Um evento de grande circulação. Vou passar a palavra para o nosso biólogo, Fernando Cirilo, que é biólogo do CERAD. Seja bem-vindo aqui à Rede Alesp, Fernando. Obrigado pelo convite. Imagina, seja bem-vindo. Você então já participa aí de outras edições do simpósio, vai participar esse ano. Queria que você falasse um pouquinho da sua expectativa, né, frente a esse simpósio. E o que o Dr. Luiz coloca é que ao longo desses anos muito conhecimento foi sendo adquirido com as pesquisas, foi possível então consolidar uma metodologia que é aplicada hoje através das políticas públicas. E para hoje, qual é o desafio, vamos dizer, o maior desafio? Eu acredito que outros desafios vão surgindo ao longo dos anos, mas na sua visão, qual que é o principal desafio e que o simpósio vai ser uma oportunidade aí de dar um respaldo para isso? Bom, o grande desafio do simpósio ao longo dos últimos anos, né, alguns desafios são novos, outros permanecem. Os principais restauradores hoje, quem mais restaura áreas no estado, são os municípios e são os donos de empresas e agricultores que possuem terras que precisam recompor áreas de reservas legais, áreas de proteções permanentes. E são pessoas que não necessariamente possuem o conhecimento técnico necessário para realizar um projeto de restauração que vá realmente se transformar numa floresta autossustentável, que vai se perpetuar ao longo do tempo. Então, como dito pelo Dr. Luiz Mauro Barbosa, no Simpósio de Restauração Ecológica, a gente consegue unir esses municípios, junto com a comunidade científica, junto com agricultores, proprietários de terra e empresas, passar todo o conhecimento que é adquirido através de diversas pesquisas realizadas pelo Instituto de Botânica, através do CERAD, e pelas diversas universidades que participam desses simpósios, para definir técnicas que consigam se transformar numa floresta autossustentável e consigam cumprir com o objetivo da restauração, que é ter aquele ambiente para todas as próximas gerações. Certo. Vou estender a pergunta também para o Dr. Luiz. Doutor, sua expectativa para esse ano, na sua visão, qual é o principal objetivo desse simpósio? Quais são os principais desafios que precisam de soluções e que ainda não temos? Então, eu acho que o grande desafio que a gente tem ainda pela frente é consolidar essas pesquisas, essas políticas. Porque embora elas estejam bastante usadas, bem usadas, tanto é que na última conversa que eu tive com o secretário Penido, né, nosso secretário, ele falou: Luiz, a gente precisa internalizar e avançar. Por isso eu queria que este evento, que nós vamos repetir pela 8ª vez agora, se tornasse um calendário permanente da Secretaria. Nós não podemos mais ficar sem rever as nossas políticas de pelo menos de 2 em 2 anos. Certo. E é uma recomendação explícita dele que eu fiquei muito feliz, até porque eu estou nas últimas minhas, né? Então, eu imagino que esse evento tem que continuar. Então, o grande desafio, neste, por exemplo, fiquei procurando, porque nos outros que a gente veio vindo, falei, gente, primeiro, estão produzindo baixa diversidade. Segundo, não sabemos fazer as sementes e as mudas que o pessoal precisa. Terceiro, temos crítica de vários setores porque falta o conhecimento básico. Tivemos que pegar esse conhecimento da academia, dos institutos e decodificar para ser utilizado, né? Fazer com que essas políticas sejam facilmente aplicáveis. Esses são os grandes desafios. E depois conseguir, inclusive, que os licenciadores tenham mais agilidade nesse processo a partir do momento que eles sabem como é que faz a restauração. Não raramente um grande empreendimento, por exemplo,
como o Rodonel, ele precisa compensar o dano que ele causou para fazer o leito carroçável. E aí ele desmatou, e aí ele tem que compensar esse dano. Para compensar esse dano, ele tem que plantar, né? Ele tem que conhecer o que ele tirou, resgatar o que for possível e restaurar, fazer o plantio nessas áreas. E fazer isso de forma correta, que passou a ser o grande desafio, né? E eu diria, eu disse até com bastante pretensão, que agora a gente faz corretamente, mas não, sempre eu tenho como melhorar isso. Aperfeiçoar, né? As novas tecnologias. Por isso que esse é o desafio. Né? Hoje... Não basta só o conhecimento, né, doutor Luiz? A questão da aplicabilidade também do que está sendo proposto é algo que também precisa ser trabalhado. Exatamente. Né? Hoje, por exemplo, e você me perguntou, eu ia chegar nessa resposta, um grande desafio é saber como é que eu faço um monitoramento que essa floresta realmente está restaurada ou está no caminho certo. Então, nós temos vários modelos sendo discutidos e que vão ser levados lá no evento, por exemplo, com a utilização de drones sobrevoando. Nós vamos ter exemplos, por exemplo, de como que foi feito, porque uma situação de restauração depende muito de como foi feita a degradação. Hoje, por exemplo, nós temos uma convidada que vem, uma professora de Lavras, que vem para falar como ela está restaurando as áreas de Mariana que foram afetadas lá pela lama e que precisa ser recuperada agora. É uma situação completamente nova e é um desafio que ela vem trazer e discutir qual é o modelo e vai querer discutir com a gente também como que a gente faz para trabalhar aqui em São Paulo essa questão da alta diversidade, que é uma questão que academicamente já está colocada, mas na prática quem está fazendo fortemente essas questões é São Paulo. Então, que acaba sendo referência para os demais estados. Exatamente, né, por isso que ele passou a ser esse desafio que a gente está falando, o desafio que a gente tem hoje, porque a cada dia tem uma nova situação. Essa, por exemplo, das lamas lá, é uma que vai ter que ser recuperada. E como é que a coisa vai acontecendo e é preciso ir aprendendo ali, às vezes, na hora, né, Isso. doutor Luiz? Quer dizer, aconteceu esse desastre todo, como lidar com ele? Acho que ninguém estava preparado para lidar com uma situação como porque essa. Não se esperava, mas agora vai ter que lidar, porque senão vai estar comprometendo que é possível o meio acontecer, ambiente, infelizmente, em outros momentos. Né? Exatamente. Então, eu diria que o grande desafio deste simpósio é internalizar todo esse conhecimento acumulado e fazer com que ele seja mais usado e que os novos desafios, as novas propostas que a gente tem, por exemplo, eu além de trabalhar no Botânica, eu oriento na pós-graduação. Meus alunos de pós-graduação sempre pegam o tema específico para desenvolver sua dissertação, sua tese. Em geral, eu quero que eles desenvolvam uma tese que vá de encontro à resolução de problemas que eu tenho no meio do caminho. Né? Certo. E, por exemplo, uma das coisas que está sendo bastante levantada hoje é a associação da vegetação que a gente está trabalhando com a fauna associada. A fauna é muito importante no contexto da restauração. E as outras formas de vida. O fato de eu estar no Instituto de Botânica e ter lá os vários segmentos da botânica sendo utilizados, eu já quero trabalhar um pouco essa conservação da floresta ou ampliar um novo desafio com as outras formas de vida, com as epífitas, com as bromélias que estão lá na floresta, com as gramíneas, porque elas fazem parte do ecossistema e que precisam ser contempladas. Quando a gente está trabalhando até agora com árvores, é para encurtar o caminho de forma logo, mas para ela ficar próxima àquilo que tem na natureza, os outros estratos terão que ser contemplados. Então, nessa proposta que a gente falou, que a gente tem um livro com as 900 e tantas espécies arbóreas, a gente já começou a trabalhar as outras formas de vida, as herbáceas, as orquídeas, as outras espécies que estão na mata natural e que fazem parte da biodiversidade, que precisam estar inseridas lá. Então, veja que nós estamos ainda no meio do caminho, ou mais, avançamos bastante, mas para melhorar esse processo de restauração. E esses eventos são fundamentais porque eles estimulam também a comunidade, os alunos, etc., a desenvolverem temas e pesquisas que possam ser incorporadas nessas políticas públicas, quando a gente se reúne para discutir. Né? Certo.
E, Fernando, a gente está falando então de tantas soluções que o simpósio quer trazer, a gente está falando da aplicabilidade, a gente está falando da restauração ecológica. E quando a gente pensa na legislação ambiental brasileira, ela é realmente bastante completa, né? Nós temos as leis de crime ambiental e tudo mais. Na sua visão, falta, vamos dizer, uma fiscalização mais efetiva, né? Quer dizer, se existe essa necessidade de restaurar tanta a nossa natureza, quer dizer que existem intervenções humanas aí que estão degradando a natureza. A gente vai falar depois um pouquinho mais à frente, porque essa degradação ela não vem só por ação humana, a própria natureza também, através das enchentes e outros fatores, ela também pode se degradar. Mas a gente sabe que boa parte vem aí da ação humana. Como que a legislação, o fogo, a enchente, enfim, tudo isso pode acontecer de degradar ali aquele ecossistema. Mas quando a gente fala da ação humana, né, e a gente tem numa legislação ambiental tão completa como é a brasileira, até pela demanda, né, é um país com uma grande biodiversidade, como que fica? Por que existe tanta violência contra a natureza? Se a gente tem política pública, se a gente tem a lei de crime ambiental, falta uma fiscalização mais efetiva? Quer dizer, a gente está falando muito da solução. Mas como que a gente combate também, como que a gente dá um passo para trás e combate essa degradação? Então... Principalmente com conhecimento. Na verdade, faltam muitas coisas, né? Faltam fiscalização, a gente tem uma crise de perda de biodiversidade nos últimos anos e de áreas naturais no Brasil e em todo o mundo, né? A gente precisa de empreendimentos, a gente precisa avançar com obras, e como a própria obra do Rodoanel, que foi importantíssima para a cidade de São Paulo. Então é inevitável que a gente pense não apenas em conservar as áreas naturais que a gente tem. Quer dizer, a gente está recuperando, mas continua na outra ponta, a degradação continua acontecendo, quer dizer... Que de uma certa maneira é inevitável. Então o que precisa haver, e a gente prega muito no simpósio, é a sustentabilidade. A gente tentar restaurar, repor essas perdas através de empreendimentos que são inevitáveis da melhor maneira possível. De maneira que você tenha ecossistemas que possam compensar de verdade aquilo que está sendo perdido. Além de também a gente trabalha na questão de monitoramentos, de licenciamentos bem feitos, para que você tenha a menor perda possível e a melhor reparação desses danos para a biodiversidade, para a conservação da biodiversidade de uma maneira total. Falando até da legislação, inclusive o Estado de São Paulo é o único que possui uma legislação específica para orientar projetos de restauração ecológica, né? A gente às vezes acredita que a legislação ela vai engessar, que ela vai dificultar a restauração. Não, a legislação, as resoluções da Secretaria do Meio Ambiente, que foram discutidas e amplamente discutidas nos primeiros simpósios, e são resultados dessas discussões que foram realizadas, elas vêm para orientar, para auxiliar aquelas pessoas a fazerem um projeto de restauração florestal com plantio, de uma maneira que de fato possa ser chamada de compensação. Certo. Complementando isso que falou, que é importante, porque tem a ver com o tom do nosso simpósio, a primeira resolução que orientou como se deveria fazer uma restauração nos projetos em São Paulo, saiu de uma discussão em 2001, a resolução de 2001, ela orienta a restauração. O que significa orientar a restauração? Quando a restauração for uma dívida, por exemplo, um TCRA, um ajustamento de conduta, um desmatamento que precisa ser restaurado, ela passa a ser exigência legal. A orientação é exigência legal. Se o cara for fazer espontaneamente, não é exigência, é uma orientação. Porque nós constatamos, em outras palavras, que se a gente fizesse a restauração de forma adequada, minimamente com alguns parâmetros, como esse da diversidade alta, por exemplo, a chance de sucesso era muito maior. E ao passo que se fizesse com uma baixa diversidade, por exemplo, essa chance estaria extremamente reduzida. Então, as políticas públicas são muito importantes e a gente trabalha o simpósio sempre com foco de produzir subsídios para as políticas públicas do governo do Estado. Esse é o nosso papel enquanto instituição, esse é o nosso papel enquanto cidadão e buscar uma discussão ampla nesse sentido. Mas complementando a resposta sua,
a resposta do Fernando, sobre o problema do desmatamento e das queimadas ilegais, que a gente e vai das falar também sobre dificuldades, isso. etc., eu acho que tem bastante dificuldade em grandes áreas de se fazer realmente a fiscalização adequada, né? Embora exista programas muito bem intencionados de se conseguir, etc., a dificuldade é grande ainda e eu tenho a expectativa que isso melhore um dia. Mas melhor do que ficar combatendo é ter políticas importantes. Por exemplo, quando a gente ficou quase, há alguns anos atrás, ficou aí quase 8 anos, 6, 7 anos discutindo o Código Florestal, né? Com maiores ou menores facilidades de como atuava a legislação, que já era, como você mesmo disse, muito importante. Ela começou a tirar algumas amarras que não foram interessantes e isso travou um pouco o sistema, né? Felizmente ele está indo para um caminho melhor agora, que é o cadastro ambiental rural, mas ainda assim ele está sendo discutido de tal forma, e a gente vai falar isso no simpósio, está sendo discutido de tal forma que a legislação tem que chegar e falar, olha, você tem que cadastrar o que você tem na sua propriedade. Se você tiver alguma coisa errada, se você pôs fogo, se você desmatou, etc., ou você vai ter que compensar, ou você fica irregular perante a lei e até na obtenção de financiamentos públicos e etc. e tal. Então, são mecanismos que estão aparecendo que devem dar uma melhorada nisso, mas ainda eu me preocupo muito de estar esclarecendo isso em eventos como esse, para a gente poder estar perto e sabendo também dos benefícios que a gente pode ter ao atender a lei como deve ser atendida. Doutor Luiz, bate muito na tecla da questão da importância das políticas públicas. A ideia do simpósio também é chamar a atenção do poder público, quer dizer, é um convite também para que os parlamentares, a classe política também participe desse simpósio, doutor Luiz? Eu acho extremamente importante, porque eles são formadores de opinião, né? E assim, como eu te disse, se a gente conseguir decodificar a forma, muitas vezes eu critico meus colegas da academia, que eles fazem trabalhos maravilhosos, mas não decodifica e não traz para a política pública, né? Agora não, agora eles têm a oportunidade de, com a gente, trazer isso para a política pública, trazer para a política pública, significa também estar convencendo e mostrando para os parlamentares, que são formadores de opinião, que nos seus municípios, e eles são os maiores interessados, eles podem estar orientando uma política pública de restauração que economiza não só recursos para fazer isso, como anos de trabalho, e ele consegue fazer uma restauração. Eu dou o exemplo que a gente tem, assim, que qualquer pessoa pode ir lá ver. Uma mata de pouco mais de 6 hectares, que eu tive a oportunidade de fazer na frente do Instituto de Botânica. Faz 4 anos. E eu fiz com todas as técnicas que eu imaginava, né? Então eu consegui fotografar e acompanhar esse material nesses 4 anos e qualquer pessoa que olhe e vê isso, ou pode ir lá em loco ver, fala, putz, grila, você fez isso, essa floresta tomar esse formato em 4 anos, né? Aí eu comparo com uma outra que faz 20 anos que eu estou acompanhando lá em Mogi Guaçu, que o Globo Rural foi 2 vezes lá, quando estava plantando e 20 anos depois, e mostrou que a floresta se formou. Então, quando você pega esses aspectos didáticos, você fala isso formou porque a gente considerou esses tais aspectos, e leva isso para os parlamentares, que eles têm uma facilidade imensa de absorver, eles são os maiores interlocutores da gente com as prefeituras, com os prefeitos municipais, que são os grandes demandadores desse conhecimento científico, dessas técnicas de restauração. E todo esse conhecimento é importante também para a própria sociedade, né? Doutor Luiz, quer dizer, foi como o Fernando bem mencionou, falta um pouco de conhecimento, às vezes atitudes no nosso dia a dia, pela nossa ignorância, a gente acaba prejudicando, né, a natureza, quer dizer, um plástico ali na praia e aquilo tudo parece uma coisinha pequenininha, mas ali no montante pode destruir o ecossistema, quer dizer, e a gente ter todas essas consequências. Você tem muitas empresas, muitos proprietários de terra que querem, de fato, regularizar a sua situação, fazer um projeto de restauração de áreas de preservação permanente, de reserva legal bem feitos, bem estruturados, né? Você tem municípios que querem também fazer bons projetos e aí unindo o setor político, né, com o setor público, através de políticas públicas, através de informação,
a nossa intenção é fazer, através dos simpósios, que essa informação chegue para aqueles que querem fazer projetos, né? Tem muita gente que quer fazer projeto bem executado. Tá certo. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. O programa em discussão vai para um rápido intervalo, não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Em Discussão e o assunto de hoje é restauração ecológica. Bom, no primeiro bloco, então, a gente falou um pouquinho sobre o simpósio, que está em sua 8ª edição e acontece, então, no mês de novembro, de 4 a 8, no São Paulo Expo. Certo, doutor Luiz? Isso mesmo. Então, o pessoal de casa também está convidado, né? Isso mesmo. Bom, nesse segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho mais sobre, aí, então, os desafios frente à crise ambiental, mas eu queria mostrar o livro do Dr. Luiz, que ele é autor e que é, inclusive, fruto de todo esse conhecimento, desses anos todos, desses encontros, né, Dr. Luiz? Conta um pouquinho para a gente, então, do que se trata esse primeiro livro. O livro é a lista das espécies indicadas para restauração ecológica nas regiões do estado de São Paulo. A gente ousou tentar levantar todas as espécies de árvores que se encontrou nesse estado e que, portanto, poderia ser utilizado como espécie nativa para a restauração. E ousou mais ainda quando saiu do limite das espécies arbóreas e para outras formas de vida, as herbáceas, as epífitas, as orquídeas, as epífitas ficam grudadas nas árvores, cipós, etc., que a gente listou, e aí esse número então saiu de 1.000 e poucos, foi para quase 3.000 espécies. Mas concentrando nas 1.000, que já foi um avanço brutal, ele passou a ser uma referência para os órgãos licenciadores, para todo mundo que for fazer restauração. Ele olha, este livro tem uma referência, ele é um e-book também, que as pessoas vão poder consultar. Ele tem informações do tipo quem ocorre aonde do estado de São Paulo. Então, por exemplo, alguém quer plantar lá em Bauru, ele entra nesse livro, no mapa, e sabe as espécies que ocorrem naquela região e que ele pode usar no projeto dele. Mais que isso, o livro aponta os estágios sucessionais de cada uma delas. E que a gente, para facilitar o uso, dividiu em pioneiras espécies e não pioneiras. Que eu explico simplesmente dizendo assim, as pioneiras são aquelas de crescimento rápido, que tem ciclo de vida curto. A semente geralmente é pequenininha, de um modo geral elas são lançadas longas e elas colonizam logo o espaço. E elas vivem pouco por quê? Porque elas preparam o espaço para as outras, que eu chamo de não pioneiras, entrarem e dependerem da sombra dessas, e elas vão ficar até o fim da floresta. Então, essa divisão facilita em muitos projetos de restauração. Em seguida, a orientação que nós temos é que quando você vai fazer um projeto dele, você use 40% de uma e 40% de outra. Por quê? O que me interessa no final da floresta são as 40% que vão ficar lá vivendo 100, cento e tantos anos, que vai consolidar na floresta. As outras vão ter o ciclo alterado, vão mudar, vão deixar o espaço para as outras ocuparem. E, na prática, o que acontecia? Os legisladores, os acadêmicos, diziam assim, puxa vida, mas como é que eu sei se a espécie é pioneira, secundária, etc. Então a gente dividiu bem, e esse livro mostra isso com facilidade. Quais desses 40 e quais desses 40 que a secretaria orienta para a gente usar num projeto. E os 20% do meio? É para errar. Sabe aquelas espécies que eu não sei bem se ela é pioneira ou não pioneira? Eu posso errar, que eu vou dar sustentabilidade na proposta. E essa discussão foi muito grande num determinado momento do simpósio, e a gente buscou essa informação para colocar nesse livro. Que é praticamente um manual, né, doutor Luiz? É um manual, é uma bíblia, como diz a Patrícia, que é lá da CETESB. O pessoal da CETESB absorveu isso para os projetos. Eu falo, se você pegar a referência desse livro, com as listas indicadas lá,
e a forma que as resoluções da Secretaria preconiza, o teu projeto tem toda a chance de ser aprovado. Porque o que acontece muitas vezes? O projeto chega na Secretaria, não licenciou esse projeto, não licenciou porque você não fez correto. Faça correto que ele... Então, isso acaba agilizando os processos de licenciamento. Facilita muito, Por isso né? que esse livro passou a ter essa referência. O livro tem também, por exemplo, a indicação das espécies que são ameaçadas de extinção. Como a resolução recomenda que parte dos indivíduos sejam de espécies ameaçadas, tranquilamente você acha lá na tua região as espécies que são ameaçadas, para você colocar lá 5 ou 10% delas na tua proposta de restauração. O livro tem também a informação se ela é pioneira, se ela é de crescimento rápido ou não, que eu posso estabelecer dentro dos meus 40% e 40% de uma e de outra. No final, ele apresenta um roteiro mínimo que um projeto deve ter para ser aprovado, porque vai estar contemplando todos esses aspectos. Ele tem que saber fazer um diagnóstico da área que vai ser feita, saber qual é o substrato que estava lá. Uma coisa é eu restaurar uma área que veio de uma degradação por mineração e a outra por pastagem ou por fogo. Né? Queimou uma grande área, tem que restaurar. Qual é o substrato que eu vou encontrar para eu poder trabalhar o meu modelo. Né? E esse modelo também varia de região para região, né, doutor Luiz? Quer dizer, cada região aí do Brasil tem suas características, então o modelo vai ser de acordo com o tipo de vegetação, o ecossistema que a gente está falando, né? Região e situação. Por exemplo, se eu estou fazendo uma restauração próxima de uma área que tem uma mata grande, de um remanescente florestal, a minha chance de melhorar, fazer minha restauração legal, é muito maior, porque eu preparo o solo e semente vem de lá para cá. Chove, tem propágulos, etc. Existe essa comunicação, né, vamos dizer. Entre... Se não tem geração espontânea, não nasce do nada. Quer dizer, vai exigir uma maior gestão ali daquela... eu vou ter que, provavelmente, fazer semeadura, colocar muda. Então, trazer as espécies também, dependendo... Esse livro tem uma informação que a gente chama de chave de tomada de decisão. Dependendo da situação que você encontra para restaurar, você tem uma série de atividades que você pode fazer. Entre elas, esse exemplo que eu acabei de falar agora, por exemplo. Preparar o solo, usar outras formas de incorporar matéria orgânica, porque o solo é, talvez, um dos principais componentes para que uma floresta comece a se restaurar. Não adianta eu fazer maravilha, colocar uma muda espetacular, etc., numa situação de solo que não esteja preparado para recebê-la, né? Ou não tenha uma condição mínima para aquela muda se estabelecer. Então, são muitos aspectos que devem ser considerados e que este livro procura mostrar todos esses pontos. O caminho das pedras, né? Caminho das pedras, exatamente. Porque quando a pessoa chega na área degradada, não tem como ela saber como que aquele ecossistema era na sua origem, né, previamente. Então, existem modelos, vamos dizer assim, de referência que pode ser aplicado de acordo com a região? Existem modelos que te dão uma forma de usar, dependendo do diagnóstico que você fez. Você chega e olha na área, você tem duas possibilidades. Você tem o histórico da área, que não é muito difícil de você conseguir. Não, o que ela tinha antes, era cultura, se era cana, se era pastagem, se foi mineração. Então, o histórico da área é muito importante para você saber o substrato. E depois disso, a região em que ela se encontra. Qual é o domínio da formação que tem ali, se é cerrado, se é Mata Atlântica. E aí, com essas informações que você vai gerando nesse diagnóstico, você pode estar formatando ou formulando um projeto de restauração para a área. Certo. Eu queria perguntar para o Fernando a respeito da restauração ecológica, né, Fernando? Quais são as principais razões, então, hoje em dia, vamos dizer, que levam as áreas a serem degradadas? A gente, no início do programa, eu pontuei ali, bem superficialmente, né, que existe a questão da ação humana e existe também os próprios agentes naturais que podem ser os responsáveis ali pela degradação de determinada área. Mas quando a gente fala da ação humana, né, quais são as principais atividades, vamos dizer assim, que têm gerado a degradação dessas áreas? Agricultura, a pecuária, conta um pouquinho para a gente. Tem sido feito da maneira errada, por isso que se degrada? Se fizer da maneira certa, isso não acontece? Como que é? Bom, são vários os motivos, né, que levam a essa degradação de meio ambiente, né? Você tem o crescimento das próprias cidades, as ocupações de terra,
a agricultura, a pecuária, que acaba gerando muitos incêndios, como a gente tem visto, por exemplo, na Amazônia e em outras partes do Brasil. Empreendimentos, empresas, indústrias, que às vezes precisam também ampliar suas áreas de produção. São os principais fatores que levam, né? Além de outros, como mineração, a gente também tem muitos casos de usinas hidrelétricas que acabam inundando algumas áreas. Todos esses são fatores humanos que acabam contribuindo para o desaparecimento, às vezes, de florestas inteiras, dependendo do tamanho da área e do tamanho do empreendimento. Certo. Mas se essas atividades forem feitas, vamos dizer assim, seguindo a legislação ambiental, se os produtores seguirem ali as regras e fazerem tudo certo, isso seria uma maneira de evitar essa degradação ou é algo inevitável? Temos maneiras de diminuir muito o dano, através de um licenciamento ambiental bem executado, fazer o diagnóstico da área que vai ser suprimida, tentar descobrir o que tem lá, qual a biodiversidade dessas áreas, o que pode estar sendo perdido, tentar resgatar ao máximo, né, as formas de vida dentro da possibilidade, né, dentro daquilo que é possível, e escolhendo áreas onde você tenha já um estágio de degradação, onde você tenha uma biodiversidade já comprometida, para fazer os empreendimentos. São algumas formas, né? O licenciamento serve para isso. Você não vai suprimir uma área de floresta primária, uma área de floresta madura. Você pode, por exemplo, suprimir, se possível, um campo que já é utilizado como pasto, uma área que já está degradada. O que não quer dizer também que não tenha que ser feito um projeto de restauração para recompor todas essas áreas que estão derrubadas. Então, a restauração é uma tentativa de fazer, né, com que determinado ecossistema volte ao seu estado de origem, digamos assim, com todas as metodologias que a gente está falando aqui, enfim, as soluções e tudo isso que já foi descoberto como possibilidades. Essa ferramenta, né, de restauração, ela é de fato efetiva ou fazer uma área voltar a ser o que ela foi no seu estado prévio é algo que é difícil de acontecer? Normalmente, como que é os resultados disso? Você falou algo interessante agora. A restauração ecológica, como ciência, como área do conhecimento, ela é bem recente. Ela tem pouco mais de 20 anos. Até então, o que se fazia era restaurar quando havia alguma necessidade, como, por exemplo, um olho d'água que secou, proteção da mata ciliar de um rio, enfim, conter um escorregamento, né, de terra. Pensava-se apenas em recompor uma vegetação que tivesse um aspecto de floresta. Isso podia ser com uma espécie só, isso podia ser apenas, como era muito comum, apenas com 10 ou 15 espécies pioneiras que crescem rápido, recobrem rápido o meio ambiente, mas não trazem a biodiversidade que foi perdida de volta. Isso era o que normalmente era efetuado. Hoje a gente tem diversas técnicas para fazer a restauração ecológica, só falando de áreas florestais. Temos técnicas como condução de regeneração, como nucleação, semeadura, plantio direto. E quando a gente fala de plantio, a gente não está mais falando apenas de recompor vegetação, de recompor espécies arbóreas. Como o Dr. Luiz Mauro falou, né, a lista de espécies tem todas as informações que são necessárias e a gente considera todos os fatores que são possíveis. Informações ecológicas, na lista das espécies, por exemplo, você tem a síndrome de dispersão dessas espécies de árvores que serão implantadas. É preciso, nas áreas de floresta, toda a região tropical, Mata Atlântica, Floresta Amazônica, você tem sempre uma maioria de espécies arbóreas com síndrome de dispersão zoocórica, que são aquelas que os frutos e as sementes são dispersos pela fauna, por animais. Então é importante que um projeto de restauração ele tenha um estudo inicial para avaliar o estado da área e qual é a melhor técnica, né? Ele tenha um planejamento. Na sua fase de execução, esse planejamento ele vai considerar todas essas características ecológicas, número de espécies pioneiras e número de espécies não pioneiras, e número de espécies vegetais com síndrome de dispersão zoocórica, porque são essas que vão atrair as espécies de animais de volta para aquela área. É isso que vai permitir com que aquela área, de repente, suporte que as espécies de aves que estão voando por fragmentos florestais que sobraram na região passem a frequentar essa área que está sendo restaurada. E quando um tucano, por exemplo, que estava num fragmento de floresta que sobrou, ele vai para essa área que você plantou, que está sendo restaurada, ele traz junto frutos,
propágulos, né, sementes de outras áreas que ele frequentou para lá, e o ciclo ecológico de sucessão da floresta começa a acontecer de uma maneira natural, até que chega um estágio que a gente não precisa mais fazer a manutenção, não fazer mais intervenções, porque a floresta se torna autossustentável. Isso que eu ia perguntar, se essa área restaurada ela exige aí uma gestão contínua, vamos dizer, uma observação por parte de quem está aplicando esse projeto, ou se depois de um tempo ela consegue se virar sozinha, vamos dizer assim, se a natureza tem esse poder mesmo de se reinventar e se recuperar e seguir aí de acordo com essas intervenções. Há um tempo que a mata precisa para conseguir se recuperar e ter a resiliência, né? Ter o poder de se recompor por si só e permanecer. E isso varia muito da qualidade do projeto que é utilizado. Você pode, por exemplo, utilizar um projeto de nucleação, né, onde você faz núcleos de diversidade que são plantados ao longo de uma área, e numa área grande, por exemplo, uma área com 500 hectares, com 1.000 hectares, você vai levar aí 30, 40 anos, dependendo da distância que tem fragmentos florestais, dependendo da distância que você tem outras fontes de sementes para chegar nessa área para formar uma floresta completa, ou você pode fazer um plantio com alta diversidade, com muitas espécies zoocóricas que vão atrair essas espécies de animais, que vão servir também de abrigo, de refúgio para essas espécies, divididas entre espécies pioneiras e não pioneiras, onde você vai ter que fazer um controle de gramíneas, um controle de espécies exóticas, vegetais invasoras, que atrapalham no processo de restauração durante 2, 3 anos. Retirar essas espécies invasoras, exóticas, vamos dizer, E a partir do momento que as espécies pioneiras recobrem o ambiente, que são as espécies que a gente plantou, e propiciam as condições para as não pioneiras crescerem, dentro de 3 a 4 anos, já se diminui muito a necessidade de manutenção, para dali 10 ou 15 anos, como alguns projetos que a gente tem, que já viraram florestas hoje, que vão embora sozinho, e o proprietário mesmo da terra pode ficar tranquilo que a reserva legal dele vai estar restaurada e ele não vai mais ter que gastar com manutenção para essa área. São indícios muito importantes, complementando o que o Fernando falou, que a gente tem que ter e que a gente está monitorando ainda. Por isso que um dos desafios hoje no nosso simpósio é esse monitoramento. Quando eu não preciso interferir mais, que ela vai embora sozinha. Então lá em Mogi Guaçu, que a gente tem um projeto com 20 anos, aí tem parcelas permanentes, né? E a gente vem acompanhando vários estudos dos nossos alunos, etc. Hoje a gente já concluiu que ela já se vira sozinha. Por quê? Porque as outras formas de vida apareceram. Não foi só o que a gente plantou, entendeu? As briófitas, as samambaias, as bromélias já apareceram no meio da floresta, além daquelas que nós plantamos e outras que apareceram. Então você vê a floresta próxima a uma natural, uma que não foi nunca desmatada. É por isso que a restauração chama restauração ecológica, fazer com que eu retorne à saúde da floresta e que ela fique parecida com o que tinha ali antes dela. Né? Ou seja, ela tem uma floresta com as mesmas características. No seu estado prévio, né? Isso, e você não consegue ver isso em florestas em poucos anos. Né? As outras formas de vida começam a aparecer ao longo do tempo, em função de propágulo e tal. Aí, né, doutor? Mas você consegue, depois de 3 ou 4 anos, opa, o caminho está certo. Né? Não está morrendo, as outras estão indo. A gente está no caminho certo. E antigamente a gente acreditava que as florestas elas seguiam um rumo e que você ia ter aquela floresta exatamente do jeito. Aquela floresta que foi perdida... De maneira linear, né? Isso nunca mais vai acontecer. Mas a gente usa o ecossistema de referência como modelo para fazer a volta dos processos ecológicos. Para que seja algo próximo, né? Polinização, dispersão de sementes. Uma floresta só com árvores é uma floresta que a gente pode dizer morta. Você tem que ter a volta da fauna, de espécies de fungos e outras formas de vida, não apenas as arbóreas, as epífitas, briófitas, todas as formas vegetais que compõem uma floresta, para a volta da polinização, da dispersão de sementes, de todos os processos ecológicos, onde a gente não sabe exatamente aonde e quais as espécies que vão compor esse futuro ecossistema, mas os processos ecológicos que eram esperados pelo ecossistema de referência vão estar ali presentes. Por exemplo,
Nessa floresta que a gente tem lá com próximo, quase 20 anos, a gente detectou por um grupo que trabalha com fungos, analisando a presença deles ao longo do tempo. Há 10 anos não tinha nada de fungo, agora eles perceberam várias espécies, entre elas algumas que são degradadoras de madeira, decompositoras de madeira. Então aquela serrapilheira, aquela madeira que fica da floresta pretérita, que vai formando a serrapilheira, já tem a presença desses fungos. Isso é um sintoma de que a floresta está atingindo o seu estágio natural, porque isso acontece na floresta madura. Então, deu um paper lá, os meninos escreveram, né, a tese do Alex, mostrando claramente que este é um caminho que a gente tem que seguir daqui para frente, para ir aprimorando. Por isso que eu digo, a gente nunca sabe definitivamente como faz. Mas a área vai dando sinais ali de que a coisa está prosperando, que o caminho está indo para o lado certo. E como o Fernando menciona, né, a questão, por exemplo, da floresta, a gente sabe que uma floresta, uma zona rural, ela não tem só o solo, as plantas, quer dizer, ela tem os animais, tem todo ali o ecossistema com todos os seus componentes, vegetais, animais, enfim, que trazem esse equilíbrio para aquele local. No caso, por exemplo, do local precisar de uma reintrodução, por exemplo, de espécies nativas, existem esses casos, doutor? E como que é feito a logística disso um pouquinho na prática? Até uma curiosidade minha, assim, como que ainda fazer essa reintrodução dessas espécies ali envolve muitos custos, é muito delicado. A pergunta é tão interessante, porque na pergunta anterior eu falei assim, puxa vida, não posso perder a oportunidade de falar isso na nossa conversa. Rodoanel. Você falou, lembra, desmatou, porque às vezes o desmatamento é necessário para atender uma política pública. Imagina você ter que ir para Santos se não tivesse a rodovia dos imigrantes hoje. Então tinha que desmatar. Para ela ser desmatada, a primeira pista desmatou 40 vezes mais do que a segunda. Por quê? Porque os estudos de impacto ambiental desenvolvidos exigiram que houvesse aqueles túneis todos lá, de tal forma que você não degradasse muito a vegetação. Então, o EI, a RIMA, que a gente fala, o estudo de impacto, é muito importante. Para o Rodoanel, é utilidade pública. Não dá para pensar em São Paulo sem o Rodoanel. Daqui a pouco a gente trava tudo no ano se não tem o Rodoanel. Então, só que dá para fazer isso com uma política que acompanhe os estudos de impacto ambiental. Na época de fazer minimizar esses impactos, né, doutor? Exato. Então, na época de fazer esses estudos, passa pelo CONSEMA para aprovar o estudo, etc., havia uma dificuldade muito grande de falar, mas como que a gente vai minimizar o impacto? Precisa conhecer. E aí, por conta do acordo na época com o secretário de Estado, Ministério Federal, etc., algumas instituições foram convidadas para participar do processo para mitigar os danos e compensar, etc., no processo do Rodoanel. E o Botânico foi um dos indicados, né? A gente coordenou um projeto no Rodoanel que, fundamentalmente, envolveu 3 aspectos que a gente fez questão, que era, primeiro, conhecer o que tinha ali, já que eu ia desmatar, precisa saber o que tinha ali, o que ia ficar, então foi feito o que a gente chamou de levantamento florístico, conhecer o que tem. Conhecendo o que tinha, na hora de tirar, eu tenho que resgatar isso aqui, eu não posso pegar isso aqui e virar tudo lixo, tudo que eu estou tirando. Eu estou pensando não só nas árvores que estão, mas nas espécies que estão grudadas lá, nas epífitas, nas bromélias, nas orquídeas, etc. Então a gente fez um programa de resgate das plantas. Então, na medida que o desmatamento foi acontecendo na área licenciada, a gente pegava as plantas e realocava para as matas ao lado. Quando esse negócio acumulou de um tal jeito que a gente não conseguia, a gente levava para viveiros de espera para depois dar uma destinação ali perto. Então foi o segundo item do componente que a gente teve. E o terceiro era a restauração de áreas. Por exemplo, se eu desmatei 500 hectares, eu vou ter que plantar, compensando isso, 1.000 hectares, por exemplo, dependendo de como se estabeleceu na compensação. E aí eu tenho que fazer, conhecendo o que tinha ali, produzindo mudas daquele tipo e restaurando próximo dali, porque isso faz com que eu diminua o dano sem necessariamente impedir o desenvolvimento, porque a rodovia tinha que saber. Nesse contexto, a gente, quando estava fazendo o levantamento, a gente descobriu lá, por exemplo, espécies que estavam consideradas extintas da natureza.
Imagina se esse estudo não fosse feito. Né? Algumas bromélias, etc., que a gente resgatou e levou para o Instituto de Botânica, multiplicou, produziu, mas até reintroduziu. Depois nós achamos outros, nós temos um viveiro hoje que é assim. Algumas samambaias que estavam em processo de extinção, a gente conseguiu levar tudo para o botânico e fazer uma coleção daquelas espécies que saíram dali, de tal forma que elas estavam sendo preservadas e conservadas. E para encurtar, hoje, qualquer tipo de empreendimento que envolva a supressão de vegetação em rodovias tem que seguir essa metodologia que a gente propôs, que é conhecer, resgatar e restaurar. São 3 pontos colocados e que no primeiro trecho do Rodoanel foi muito polêmico, que não existia isso, e daí para frente todo mundo aceitou dentro do contexto, porque estava se fazendo uma coisa que dentro das possibilidades que o EIA-RIMA tinha proposto, foi a melhor solução. Então, e aí eu volto à tua questão, também para poder introduzir em áreas, por exemplo, que foram plantadas de forma não muito correta ou que ainda precisava, nós temos um processo de enriquecimento, que é levar as espécies que estão faltando ter ali antes que as outras morram, mas que dê essa possibilidade de enriquecer a área de tal, com menor custo do que se fosse fazer tudo de novo, mas de tal forma que eu consiga chegar na proposta que eu quero de ter uma floresta madura. Falando até da reintrodução, durante os trabalhos do Instituto de Botânica no Rodoanel Trecho Sul, conhecendo o que poderia ter sido perdido no processo de supressão, inclusive encontramos uma espécie, a Tillandsia linearis, né, que era uma espécie de bromélia que era considerada extinta. Ela foi resgatada. Hoje nós temos indivíduos de Tillandsia linearis no viveiro Tamboril, que é do Instituto de Botânica. Ela está sendo conservada e muitos indivíduos de Tillandsia foram reintroduzidos em outras áreas próximas ao Rodoanel. Então, uma espécie que era considerada extinta, esse trabalho acabou descobrindo que não estava extinta e permitiu a gente salvar. E, em termos a gente ainda engatinha muito quando fala de reintrodução, ameaçada, né? Mas está extremamente ameaçada, entendeu? Que tem os parâmetros, por exemplo, se a espécie não é encontrada na natureza por mais de 40 anos, ela é considerada extinta. E era o caso dela. Não se encontrava a Tillandsia há mais de 40 anos nos registros técnicos das universidades, dos herbários, nem do botânico tinha Tillandsia, né? Então, essa está extinta. Na categorização, ela entrava como extinta. Então tem quase ameaçada, tem várias categorias. E a gente tirou ela, por exemplo, da categoria de extinta para ameaçada. Entendeu? Então, não só ela, como várias outras espécies que houveram lá depois também. Reintrodução é sempre polêmica, tem projetos que deram certo no Brasil, Mico-Leão Dourado, no Rio de Janeiro, na reserva de Poço das Antas. Agora está um projeto para reintrodução do mutum de Alagoas, no Nordeste, que era uma espécie que estava extinta na natureza. Mas, às vezes, o que falta é área, né? A gente tem uma série de condições para você reintroduzir uma espécie. Então, projetos de restauração, hoje o que a gente mais discute, que vai ser muito discutido no simpósio, é o monitoramento, tentar compreender a evolução de uma área que está sendo gerada por uma ação humana, só que ao invés de degradando, tentando trazer o ecossistema, a área natural de volta. E aí, a partir desse monitoramento, a gente compreender melhor o que está acontecendo e até saber se é possível, porque tem muitas espécies que poderiam estar sendo reintroduzidas por um aumento de população ou coisas parecidas, e que às vezes não tem área para isso. Então hoje tudo isso está em aberto, tudo isso a gente discute, né, para tentar encontrar essas respostas. Deixa eu só complementar uma coisa que nós não falamos em nenhum momento aqui e que eu vou ficar triste depois, esqueci de falar isso. As questões socioambientais também são discutidas fortemente dentro desse contexto, seja na questão de utilização de mão de obra nos plantios, seja na utilização, geração de empregos, etc. É tudo, tem uma palestra. Esse viés aí também. É uma palestra que é só sobre esse tema voltado para a restauração, que vai ser apresentado no evento lá. Muito bom. O assunto está muito interessante, mas a gente vai precisar encerrar. Eu queria agradecer muito a participação de vocês aqui na Rede Alesp. Foi muito importante a contribuição de cada um de vocês. Eu espero que o simpósio seja aí um grande sucesso. Muito obrigado pela oportunidade.
Passou rápido, né? Quando o assunto é gostoso de falar, ele passa rápido. Muito obrigado. Parabéns pelo programa, muito obrigado pelo convite. E que tenham mais oportunidades como essa para se discutirem assuntos que são de grande importância e relevância para todos nós, né? Nós. O programa Em Discussão fica por aqui. Muito obrigada pela sua importante audiência e até o nosso próximo encontro.